Deputada Mônica da bancada ativista do PSOL. Aprendi a falar PSOL depois de 7 anos aqui na casa, deputada. Você falava como? PSOL. Ah, não, tudo bem. Não, mas se a gente for falar PSOL, vai falar PT, PSDB. Foi a Vera aqui, a minha diretora aqui, que falou assim, Silvia, não é PSOL, é PSOL, né? É PSOL. Bem-vinda, deputada. Bem-vinda aqui. Eu já chamei a deputada aqui outro dia para a gente continuar o bate-papo aqui. E falei assim, coloquei umas pautas aí no ar. Falar sobre lei orçamentária, LOA, né, como a gente chama aqui. Orçamento impositivo e também do dia 25 de julho. Vou começar pelo dia 25 de julho, que está chegando aí. A Marcha da Mulher, das Mulheres Negras, Latinas e Caribenha. Latina e Caribenha. O que a gente está falando e o que isso tem a ver com São Paulo? É uma compreensão da luta das negritudes e dos periféricos, que na América do Sul, do Caribe para baixo, a gente tem a invisibilização de um povo que foi trazido para cá e que não tem a sua cultura, a sua origem e a sua forma de organização respeitada. Então, a maioria dos latinos tem ascendência africana, dos brasileiros negros também, dos caribenhos também. Eu tenho, minha avó era negra. Sim, sim. Super lindo. Super a maioria de nós, mas a gente está muito distanciado disso. Por exemplo, quem é de ascendência europeia tem o maior orgulho de dizer: eu sou da família tal, da Itália, fui à Itália, sul da Itália, norte da Itália, português, que não sei o que, sabe da onde, tem alguma tradição. A minha avó me ensinou a fazer um prato típico da minha terra e etc. Nós negros não sabemos nem de onde viemos. Se você perguntar para mim de qual lugar da África vieram os meus ancestrais, a gente não tem esse resgate. Se perde, não tem documento, chegaram aqui de qualquer jeito, vai trabalhar. E tudo isso nos foi negado. O orgulho da nossa cultura, orgulho da nossa cultura. A religião. Não tem. Então, partindo dessa percepção também, mas diferente do 8 de março, que a Marcha das Mulheres é uma marcha de celebração, de orgulho, etc., essa não, essa tem uma característica, uma data mais característica da nossa própria auto-organização e da consciência, de nos juntarmos e nos hermanarmos como parentes, de organizar e juntar organizações das pessoas que, para nós, estão abaixo, na linha de baixo da pirâmide, que são as mulheres negras. Os negros, claro, por óbvio, mas mais do que eles, as mulheres que estão ali ou encarceradas, ou cuidando dos netos, ou sozinhas, cuidando de toda uma família, em situação de muita vulnerabilidade. Só colocar aqui, deputada, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, dos 25 países com os maiores índices de feminicídio no mundo, 15 ficam aqui, na América Latina e no Caribe. E o Brasil está nele. Sim. Bom, a gente vê isso todo dia, né? Vê tudo isso estampado nas redes sociais, nas mídias, nos jornais, assim, é recorrente, né? E a mulher negra... ali no baixo do baixo da pirâmide, sujeita a todo tipo de violência institucional, de saúde, emocional, enfim, todo tipo de violência. Nesse dia 25, o que a bancada está pretendendo? Qual o barulho? Nós vamos todos à marcha, todos vamos. Eu acho que é super importante estarmos unidos e apoiarmos as organizações sociais e de rua. É da rua que nasce a política. A gente aqui não está aqui para representar a si mesmo e tirar a política do próprio umbigo. Então nós vamos todos, mesmo os que não são mulheres negras, para as ruas ouvir as organizações, a auto-organização das mulheres, estarmos juntos, hermanados, numa luta por equidade. A gente não usa igualdade, porque a gente compreende que nós não somos todos iguais. Não, que bom. Que bom. Que bom. E que tratamentos diferentes aos diferentes. A mesma coisa, a gente não pode tratar quem está embaixo da pirâmide com o mesmo tratamento que a gente trata quem está no topo. A gente não pode tratar portadores de necessidades especiais com a mesma coisa que a gente trata todas as outras pessoas. Então a gente está em busca da equidade. Tratamento diferente aos diferentes. Difícil, hein? Dia 25 de julho, gente. Para saber mais informações, entra nas redes sociais, acessa no Google, dá um Google ali, que a gente vai saber direitinho onde está a concentração, quem vai, e qualquer pessoa pode ir, tá todo mundo convidado. Sim. Mulher, homem, criança, mais velho, mais novo, branco, negro, oriental... Para marcharmos juntos e compreender o racismo estrutural, ouvir o acúmulo das mulheres e das organizações que estão há muito tempo na luta por equidade, estamos todos convidados a marcharmos no dia 25. E o barulho só não acontece aqui dentro porque está no recesso.
Mas a gente está pensando em uma atividade. É mesmo? Deve ter uma audiência pública com negros e negras da bancada ativista aqui na Assembleia Legislativa. Eles não param. E a gente também está pensando em formas de legislar sobre. A gente tem calendários de visitas às penitenciárias, porque também é absurdo o número de mulheres negras que a gente tem encarcerado, e a gente também está debruçado sobre a pauta da educação, porque é um Estado que não garante a integralidade do cuidado das crianças, obriga as mulheres a ficarem presas dentro de casa, e as mulheres negras precisam trabalhar para sustentar suas famílias. Eita realidade, né? Que bate, dói, precisa ser enxergada. Deputada, segundo semestre aí, a gente sabe que a votação do orçamento, da lei orçamentária aqui anual da casa, está preparada para isso? Passou já pela LDO? Já sentiu mais ou menos como é que foi o clima, como é que é a tendência? Sim o que e você não. espera aí? Sim e não. Sim, porque a gente, enfim, já entendeu. Acho que do ponto de vista técnico, legislativo, a gente tem aí uma equipe muito pronta e muito boa para dar essa estrutura. Não porque a gente não espera ter todas as respostas simples e tiradas da nossa própria cabeça e convicção. Então, a bancada ativista está preparando uma série de rodadas de oitivas, de escutas pelos interiores para participar as pessoas do orçamento e das partes que nos cabe mais especificamente, que são as emendas impositivas, para que as pessoas possam trazer as soluções, os problemas e os resultados. Já então sabe a pra gente onde vai? ainda não sabe. É isso que eu ia perguntar, você já tem um planejamento, um mapeamento, vai? Não, ainda Boa não. parte dela vai para a saúde, né? Tem da emenda impositiva tem que ir para a saúde e tal, mas enfim, tem todo o restante. Sim, mas dentro da saúde tem um leque gigantesco de aparelhos e serviços, de lugares e locais e etc. Então a gente não tem isso muito pronto não, porque a gente quer construir isso junto com as pessoas. Tá. Que bom. Ouvindo quais são as diferentes realidades e necessidades. Então, para o próximo semestre, a gente tem um calendário aí de oitivas, de bancada, escuta, temática, orçamento. Vai botar a casa para agitar aqui, Sim. né? Bom, falamos aí de lei de orçamentária, orçamento impositivo, dia 25 de julho. Só falar rapidinho aqui sobre o trabalho que a bancada ativista está fazendo, dessa coisa do coletivo trabalhando por temas. Sim. Cada mês, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente tem um calendário de trabalho comum, porque a gente tem a agenda do legislativo. Comissões, votações. Que a gente divide o trabalho, todo mundo acompanha segundo a sua temática, mas para dar protagonismo e para poder trabalhar cada pauta com o cuidado que ela merece, a gente tem os meses temáticos dos calendários. A gente tira, a inspiração vem dos próprios calendários, por exemplo, o meu celular tocando. Sem problema. Desligando. É a vida de hoje. O meu deixa até de cabeça para baixo aqui para não ver quem tá ligando, para não atrapalhar. Maio a gente teve mês das mães, porque é dia das mães, a gente trouxe as mulheres mães e as crianças aqui para um laboratório legislativo. A gente sempre gosta de construir voto com mais gente do que nós mesmos, principalmente em momentos de conflito, porque a gente já falou que às vezes a gente discorda, e quando a gente discorda, traz mais gente para o debate para ajudar a resolver. Tá bom. O laboratório legislativo abre realmente o calendário da casa, os projetos que estão em votação, para as pessoas entenderem o que é um projeto de lei, qual que é o processo de tramitação e responderem para a gente. Se fosse você o parlamentar, como é que você votaria? Isso ajuda a gente a balizar e construir posicionamento. Então a gente teve o Maio das Mães, a gente acabou de sair do Junho LGBT, porque é o mês do orgulho LGBT. Que teve atividades, audiências públicas, protocolo de leis. E aí agora em agosto, na volta do recesso, a gente vai ter o agosto indígena, perdão. Eita. O agosto indígena, que a gente tem a codeputada Shirley Pancará, ela está orientando as atividades, orientando o jurídico para as temáticas que ela quer fiscalizar e as políticas que ela quer fuçar no estado de São Paulo, emendar, coordenar, remendar, alterar. E a gente também tem as audiências públicas e as atividades participativas todas com essa temática. Só para vocês terem uma ideia, gente, dessa identidade indígena que se perde em algum momento, a gente tem várias tribos aqui no estado de São Paulo. Sim. Boa parte delas, um número delas aqui pertinho da capital. Aqui, a gente tem que ir nas imediações aqui da capital. E conversando... Nem sempre são tribos, né? Às vezes a gente tem etnias indígenas vivendo em território urbano. A gente tem uma dentro da cidade de São Paulo, ali no Jaraguá, inclusive. No Jaraguá, verdade. A Shirley, que é a nossa codeputada, era de lá. Isso. E ela era diretora da escola 100% indígena dentro do Jaraguá, que tem uma escola
de língua indígena, de cultura indígena dentro do Jaraguá. Pegando esse gancho que ela falou de língua indígena, cultura indígena, assim, uma das coisas que a gente nem imagina que possa acontecer, mas, por exemplo, a cultura indígena, ela tem, enfim, os segmentos, as regras, os credos dela, de como deve ser. Você imagina como é que é acompanhar a gravidez de uma mulher indígena, fazendo pré-natal, tentando ajudar, assessorar nisso. Ela tem os credos delas, enfim, e de repente ela precisa ir para o hospital para ter um parto, deu uma complicação. E chega a gente, a sociedade civil que a gente conhece, assim, que a gente vive, e com todos os procedimentos ali que precisam ser feitos. Vai de encontro, às vezes, à religiosidade dela, ao que fere a alma da criança que vai nascer, que você tem lá o pajé, que tem que abençoar, enfim. Tem a relação com a terra. Parece pouca coisa o que a gente está falando. É muito. E a Shirley, ela é realmente uma deputada atuante. Com a Shirley no mandato, assim, primeiro foi uma das coisas mais sensíveis. Primeiro, entender a organização. Os indígenas, eles são muito da oralidade. Todos os vulneráveis são. Esse negócio de documentar e etc. é uma coisa muito da nossa organização. Então, a Shirley, a gente é muito do diálogo, ela senta e explica para você coisas. Ela é doutora. Ela foi diretora Pedagogia, de escola, e etc. Mas ela é muito da oralidade. Segundo, que ela tem uma luta de referência na saúde indígena. A nossa Constituição prevê a autonomia dos povos tradicionais. Então, a gente tem muitas nações dentro do Brasil. As indígenas são diferentes entre elas e cada uma é uma. Ela é, por exemplo, é do povo Pancará. Tem os Pancararus, tem os Guaranis, enfim, eles são diferentes entre eles, embora se considerem parentes. A saúde indígena tem legislação a respeito, é uma iniciativa federal e que tem que respeitar a tradição. Por exemplo, quando os indígenas aqui da capital são atendidos no hospital normal, tradicional, eles são discriminados. Isso é uma pauta da Shirley, porque os indígenas, eles têm uma coisa com a espiritualidade. Quando eles vão enfrentar grandes combates, isso até a doença, para eles enfrentar uma doença é enfrentar grandes combates. Eles se pintam. Eles se pintam, eles se defumam e etc. Então, a mamãe que vai levar um filho para o hospital, antes ela passou o filho no barro. Ela defumou no fogo. E aí a criança chega pro médico suja. Aí o médico vai dar banho. Primeira coisa, limpa. Dá banho. E aí a mãe fala assim, se o meu filho não tiver espiritualmente protegido, ele não vai ficar aqui. E aí retira do hospital e leva de volta para a aldeia. E nessa a gente perde um monte de crianças indígenas em territórios urbanos pela incompreensão da medicina. Pelo não entendimento. Mas tem legislação federal do tratamento de medicina específico dos indígenas, só que a gente tem uma dificuldade no cumprimento. Tem casas de saúde indígenas em que eles são tratados em redes, por exemplo, em que as suas pinturas, a relação com fogo e com barro é respeitado, que eles tomam a medicação química, farmacológica que a gente conhece, mas eles também não são proibidos de usar a medicação tradicional, natural, que eles são usados, e que a gente precisa avançar nisso, né? Porque é uma realidade que, ao contrário do que a gente imagina, não são eles que estão vindo para a cidade. O que acontece é que a gente chegou no Jaraguá. A gente chegou na terra deles. Estão quietos lá, vivendo a vida deles. A gente chegou na terra deles. Então, eles estão inseridos na cidade. E aí, agora, eles estão se urbanizando, sem deixar de ser indígenas. Então, a gente tem que respeitar a tradição. Outra questão também que a Shirley ensinou pra gente, que a gente está quebrando a cabeça de como resolver, e a gente quer fazer um círculo de debates agora durante o Agosto Indígena, é a contraposição entre a legislação de preservação ambiental e as culturas tradicionais. Eu, por exemplo, sou ambientalista, estou na Comissão do Meio Ambiente, etc. Sou uma grande defensora das áreas de proteção ambiental. Mas a legislação de proteção ambiental, por exemplo, criminaliza a caça, os indígenas caçam. Criminaliza derrubadas de árvores, eles derrubam árvores para construir as suas moradias. Então, a gente tem que construir uma legislação ambiental que respeite as comunidades tradicionais. E que não são eles que destroem a fazenda. Os indígenas, os caiçaras, os quilombolas sempre tiveram boa convivência com a floresta, sabem respeitar a floresta, mas a gente está criminalizando. Isso foi a Shirley que mostrou para mim, e agora a gente está quebrando a cabeça juntas como é que a gente faz para produzir uma legislação respeitosa com as comunidades tradicionais, mas a legislação ambiental algumas vezes criminaliza a vida das comunidades tradicionais. Bora acompanhar então esse Agosto Indígena, deputada, junto aí com a bancada ativista, os codeputados, e você à frente aí de todos, à frente, né?
Tá na ao cara. lado, Ao lado, na verdade. tamo Ao junto. lado, exatamente. Assim, vou me acostumar com os termos aqui. É que a gente está acostumado com um tipo de conduta, enfim. Não, Deputada, mas para você ter uma ideia de como é que é a nossa organização, a gente está nesse montão de temas e eu não sou especialista em tudo. Por exemplo, a causa indígena eu estou aprendendo, embora a mãe, a questão técnica do parto eu também estou aprendendo. Nossa, e a gente é muita coisa, né? E a gente nem- viveu agora vários debates que são novos para mim e eles estão o tempo todo aqui, eu consultando, Antenados. orientando fala, Antenados. às vezes escrevendo o que eu vou falar, por isso é ao lado. Nós estamos construindo juntos esse mandato. Deputada, super obrigada. Obrigada pelo café, pela água, pela contribuição. Obrigada por somar. Obrigada. E vamos acompanhar aí o Agosto Indígena, depois o que vier no setembro, no outubro, novembro. Estamos juntos aqui junto com a TV Alesp, acompanhando o mandato de todos vocês, sem exceção. Obrigada. Obrigada, volte sempre, deputada. Tchau, tchau. Obrigada, meu amor.